Olá! A síndrome de Guillain-Barré é uma doença que causa fraqueza nos músculos do corpo. Ela é uma doença autoimune, onde o próprio sistema imunológico ataca os nervos do corpo. Nesse vídeo, você vai aprender exatamente o que é a síndrome, como que se adquire, qual o tratamento e o que você deve fazer para se proteger. De quebra, você ainda vai saber quem foram Guillain e Barré. Seja bem-vindo ao canal. A síndrome de Guillain-Barré, ou ainda a síndrome de Guillain-Barré-Strauss, é o nome que se dá a uma síndrome rara e bastante grave, em que o sistema imunológico, os soldadinhos de defesa do corpo, começa a atacar de uma forma equivocada as células que compõem os nervos do corpo. Os nervos aqueles que atuam nos músculos, que são os responsáveis por fazer a movimentação dos músculos. Essa doença pode afligir tanto adultos quanto criança. Os nervos são danificados pelos anticorpos e daí aparecem os sintomas, principalmente de fraqueza, que começam normalmente nos braços e nas pernas. Essa fraqueza afeta os dois lados do corpo de forma igual. Como os anticorpos estão atuando no corpo como um todo, eles não são seletivos só para um lado do corpo, então começa a ter a fraqueza dos dois lados de forma parecida. Fraqueza costuma ser progressiva. Os sintomas aparecem e vão aumentando em intensidade com o passar dos dias, tendo um pico aí de gravidade com cerca de 2 até 4 semanas do início dos sintomas. Comum os pacientes procurarem o médico ali com 3 ou até uma semana do início dos sintomas, quando começam a se sentir que estão muito mal. Os sintomas costumam iniciar afetando o movimento das pernas e dos braços, às vezes só das pernas, às vezes só dos braços, e podem variar de dificuldade para caminhar até uma paralisia completa dos músculos. Dependendo da gravidade da doença, ela pode evoluir para a paralisia dos músculos da respiração, e daí o doente precisa ser entubado para poder respirar. Outros sintomas que podem aparecer são dificuldade de engolir e de movimentar os olhos. Além disso, é comum ainda ter dor muscular e uma sensação de formigamento ou então a perda da sensibilidade, principalmente das mãos e dos pés. Georges Guillain e Jean-Alexandre Barré, não sei se é assim que pronuncia o nome deles, porque é um nome em francês, eu não sou lá muito bom em francês, mas o Guillain e o Barré foram dois neurologistas franceses que, juntamente com um fisiologista também francês, André Strauss, descreveram a síndrome pela primeira vez. Em 1916, durante o período da Primeira Guerra Mundial, eles detectaram quantidades grandes de um tipo de proteína no líquido espinhal de 2 soldados que tinham fraqueza e dores musculares. Alguns anos depois, em 1927, outros neurologistas franceses, o Draganesco e o Claudion, utilizaram pela primeira vez o termo síndrome de Guillain-Barré. Acredita-se que o nome do fisiologista Strauss acabou sendo esquecido provavelmente em função da sua participação ter se restringido a testes de eletrofisiologia. Encontrei até um artigo que descreve tentando algumas hipóteses, de por que o nome dele foi esquecido. Essa é uma delas. Eu ainda suspeito de que o fato dele não ser médico, do Strauss ser um fisiologista não médico, isso tenha contribuído para a falta de créditos. Outro fato curioso é que em 1859, um outro médico francês, Jean-Baptiste Octave Landry, descreveu uma condição que afetava os nervos e que paralisava os membros, pescoço, os músculos da respiração. A principal diferença entre a descrição lá de 1800 e pouco e a do Guillain-Barré e do Strauss de 1900 e 1916 era a falta dos achados de proteína na punção lombar, que é um exame que só foi disponibilizado em 1891, depois lá que o Landry fez a sua descrição. Talvez por conta disso, a síndrome deveria ser chamada de Landry-Guillain-Barré-Strauss. A síndrome é desencadeada por algum tipo de infecção anterior, sendo a mais comum a infecção por uma bactéria chamada Campylobacter jejuni, que é uma bactéria que causa diarreia. Mas aqui outras infecções podem também desencadear a síndrome de Guillain-Barré, tais como influenza, citomegalovírus, HIV, o Covid-19, o Zika vírus e até o chikungunya. A doença mais comum que pode desencadear a síndrome de Guillain-Barré é a infecção pela bactéria Campylobacter jejuni. Mas mesmo sendo a causa mais comum, estima-se aí que cerca de 0,03% das pessoas que adquirem a bactéria acabam desenvolvendo a síndrome. Isso contribui para tornar a síndrome de Guillain-Barré uma condição bastante rara. A bactéria é mais comumente encontrada em aves e ela é adquirida pelos humanos a partir do consumo de água e de alimentos contaminados. Qualquer carne crua de animais pode potencialmente ser contaminada por essa bactéria, e fezes de animais também podem conter ela e serem fontes de transmissão. Uma pessoa infectada, ela não transmite a bactéria para outra diretamente, a menos que a pessoa tenha contato com as fezes do doente.
o que é mais comum em crianças, né? Uma criança se contaminar com outra. Pessoas que estão contaminadas, elas acabam desenvolvendo uma diarreia, uma dor na barriga e eventualmente até fezes com sangue. É uma diarreia comum, que acaba curando depois de cerca de uma semana, sendo que a síndrome de Guillain-Barré é uma possível e também rara complicação desse tipo de diarreia. O vírus influenza, que é o causador da gripe comum, ela é a segunda causa mais comum da síndrome de Guillain-Barré. A influenza do tipo A parece causar uma síndrome mais grave do que a influenza do tipo B. Não é porque você teve Covid que você vai desenvolver a síndrome. Os poucos casos relatados na literatura evidenciados de Guillain-Barré depois do Covid aparecerem até cerca de 2 semanas depois da infecção pelo SARS-CoV-2, que é o vírus causador da Covid. Mesmo assim, não há uma comprovação definitiva de que o vírus da Covid foi realmente o desencadeador da Guillain-Barré nesses casos. E se você chegou até aqui, aproveite para deixar seu curtir. Assim esse vídeo tem mais chance de chegar até outras pessoas. Sabendo a forma de transmissão das doenças que potencialmente podem desencadear a síndrome de Guillain-Barré, fica fácil a gente saber como se proteger. E nada mais simples do que bons hábitos de higiene e vacinas para as doenças que a gente conhece. As dicas que eu deixo aqui são: somente beba água limpa, clorada e de fontes conhecidas. Consuma leite pasteurizado apenas. Não coma carne crua, a menos que você confie na procedência e na higiene utilizada para o preparo da carne. E vacine-se para influenza e para Covid regularmente. O diagnóstico é realizado principalmente baseado nos sintomas de fraqueza progressiva, simétrica, né, que afeta os dois lados do corpo e que se iniciaram algumas semanas depois de algum outro tipo de infecção, diarreia, gripe ou alguma outra condição que você teve. Para confirmar a doença, o médico vai solicitar uma punção lombar. Esse exame consiste basicamente em tirar uma amostra do líquido cefalorraquidiano com a ajuda de uma agulha fina e comprida introduzida na região da espinha, nas costas ali do doente. A amostra do líquido é levada então ao laboratório e se for encontrado um aumento de proteínas sem um aumento das células de defesa do corpo, confirma-se a síndrome. Outro exame comum e que dá suporte ao diagnóstico da síndrome de Guillain-Barré é a eletroneuromiografia. Esse exame consiste em colocar 2 eletrodos em algum músculo lá que está enfraquecido, do braço, da perna, e daí realizar estímulos elétricos para tentar avaliar se o nervo que está passando por esse músculo está funcionando normalmente ou se ele está com algum problema. O médico pode ainda pedir outros exames, mas daí pensando em descartar outras doenças que também podem ter sintomas de fraqueza, como por exemplo anemia, uma diabetes compensada ou ainda outras doenças neurológicas. Em casos de dúvida, o médico pode pedir, por exemplo, uma ressonância magnética da coluna ou ainda outros exames. A síndrome de Guillain-Barré necessita de tratamento em hospital, muitas vezes com internamento em UTI. O tratamento é feito basicamente tentando reduzir a resposta do sistema imunológico que está atacando os nervos do corpo. Para fazer isso, basicamente são feitas a aplicação de uma imunoglobulina na veia do paciente, ou então, eventualmente, em alguns casos, realizando a filtragem do plasma do doente, num procedimento chamado de plasmaférese. A imunoglobulina age tentando combater as células de defesa indesejadas, os soldadinhos ali que estão tentando destruir os nervos. Já a filtragem do plasma é feita justamente para tentar tirar de circulação os soldados, né, as células de defesa indesejadas. Depois de passar da crise da síndrome, é possível que a pessoa fique com alguma sequela motora, dificuldade de se movimentar, às vezes até de caminhar. E daí ela acaba precisando de fisioterapia para melhorar a movimentação e voltar a ter uma vida ativa. Cerca de metade das pessoas se recuperam completamente depois de 1 ano, mais ou menos, da doença. Uma outra sequela muito comum é a fraqueza muscular, e essa pode acabar se mantendo aí por anos ou às vezes é pela vida toda. Em raros casos, a síndrome pode voltar a aparecer, e a vacinação para as doenças desencadeadoras é mais do que recomendável. A síndrome de Guillain-Barré é uma doença rara cuja principal característica é a fraqueza muscular progressiva, que afeta inicialmente os membros, mas pode se tornar grave, prejudicando inclusive os músculos da respiração. É uma doença autoimune, desencadeada por alguma infecção prévia, sendo a diarreia causada pela bactéria Campylobacter jejuni a causa mais comum de Guillain-Barré. O tratamento é realizado tentando controlar a crise de resposta imunológica, com a aplicação de imunoglobulina na veia ou então com a filtragem do plasma sanguíneo. Alguns pacientes acabam tendo sequelas motoras e necessidade de fisioterapia. A melhor forma de prevenir a síndrome é evitando as doenças que a causam. Por isso,
bons hábitos de higiene e vacinação para gripe e Covid são essenciais. Se você ficou com alguma dúvida, comente aqui abaixo. E se você quer se manter bem informado sobre saúde, se inscreva no canal. Toda semana tem um vídeo como esse, sempre baseado no que a ciência tem de melhor a oferecer. Um forte e caloroso abraço. Tchau!